Olá, muito boa noite, seja bem-vindo à TV Canção Nova. Estamos chegando ao vivo aqui no Além da Notícia, sempre com aqueles temas importantes, atuais, de grande interesse nacional. Quero convidar você agora e, aliás, convide também outras pessoas para sintonizar agora a Canção Nova. Vamos falar sobre uma pauta importante nesta semana no Congresso Nacional e para toda a sociedade brasileira. A medida provisória da liberdade econômica que foi aprovada na noite de quarta-feira, concluída pela Câmara dos Deputados. O que vai mudar a nossa vida? A vida de cada trabalhador brasileiro e, sobretudo, daquele que tem um espírito empreendedor, que gosta de fazer negócios, de edificar, de construir, de abrir a empresa. Alguém que quer ter o seu próprio negócio. Bem, e para o país, a imagem do Brasil, aqui dentro, lá fora, que patamar um país alcança quando ele começa a trilhar, por exemplo, uma pauta governamental como esta de liberdade econômica. Então, já quero aqui chamar ao nosso programa os convidados de hoje. Cumprimento dando boa noite ao Marcos Melo, economista e professor de finanças do IBMEC. Seja bem-vindo, Marcos. Prazer recebê-lo. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Cumprimento também Gabriel Uanisang. Que sobrenome, hein, Gabriel? Explica para a gente depois. Advogado, especialista empresarial, seja bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, boa noite, Ronaldo. Prazer estar aqui. O Uanisang é de onde? O Uanisang, na verdade, é um nome que mistura mongol com chinês. Na verdade, a origem é chinesa dele, mas a ascendência é mongol. Muito bem. A gente vai falar também sobre outros países, então já começamos aqui com essa universalidade. Pois bem, gente, a pauta é liberdade econômica. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de quarta-feira o texto da medida provisória sobre liberdade econômica, que pretende, segundo o governo, diminuir a burocracia, gerar novos empregos, facilitar a abertura de empresas, principalmente de micro e pequeno porte. Mas fica aquela pergunta: qual é o processo burocrático enfrentado pelas empresas no Brasil hoje? Talvez quem já tenha tentado saiba responder isso. E por que é tão difícil para o brasileiro sair da informalidade? Entre as principais mudanças neste projeto que foi aprovado ontem está a flexibilização de regras trabalhistas e a eliminação de alvarás para atividades de baixo risco. O texto também separa o patrimônio dos sócios de empresas das dívidas de uma pessoa jurídica e proíbe que bens de empresas de um mesmo grupo sejam usados para quitar débitos de uma empresa. Agora, eu imagino que todos queremos entender o que é essa tal liberdade econômica. Vou deixar os nossos convidados à vontade nessa abertura do programa. Marcos, por favor. A liberdade econômica é possibilitar com que as empresas tenham um ambiente para trabalhar, vamos dizer assim, para tirar as dificuldades, na verdade, de trabalho. Veja, eu sou professor universitário, mas também sou empresário e a minha empresa atende outras empresas. Então, posso dizer, é muito complicado ser empreendedor no Brasil, é muito complicado manter uma empresa. É um conjunto de normas, não apenas tributárias, mas de diversas áreas diferentes, em que a maioria das vezes você não tem sequer uma segurança de que está realmente atendendo a toda a legislação. Isso sem contar com os diversos custos, né, que são inerentes à atividade empresarial e que muitas vezes nem precisaria ter. O que é o cerne geral da medida provisória e que nós pretendemos que dê um ambiente um pouco melhor, né, de atuação das empresas? É justamente tirar boa parte dessas travas, desses obstáculos para as empresas empreenderem, continuarem trabalhando e principalmente crescer. Crescer para quê? Para contratar mais pessoas, produzir mais. Isso é desenvolvimento, isso é aumento da atividade econômica, isso é mais emprego e mais renda para a população como um todo. Gabriel, por favor. Não, ótimo. Perfeito que o Marcos colocou. Quando a gente fala de liberdade econômica, a gente está falando de liberdade de empreender. A gente está falando da liberdade de contratar e de servir. Então, quando a gente tem um governo andando nessa direção, a gente tem mudanças que tiram muito peso de quem empreende hoje, de quem é empresário, de quem tem que contratar alguém. A gente tem passado por uma série de medidas que estão cada vez mais desburocratizando e desregulando algumas áreas da economia. E isso, apesar de todas as críticas que isso pode ter por ser feito em medida provisória ou não, tem que ser visto com muitos bons olhos. Porque o Brasil hoje, a situação dele é de falta de liberdade. Ele é um dos piores países em termos de liberdade econômica no mundo. Então, se a gente para ver que estamos caminhando para um sentido de dar mais liberdade para empresas a contratarem e se desenvolverem,
nós temos um potencial aumento econômico aí muito interessante para uma população hoje no Brasil que muitas vezes é fragilizada, que é o pequeno empreendedor, que é realmente quem gera a economia. Quem faz todo o Brasil rodar é o pequeno empresário ali, é quem está em microempreendedor. Então, cada vez que a gente tira travas para essas pessoas poderem se desenvolver, a gente tem uma chance muito boa do governo e do Estado todo abrir cada vez mais a essas portas e o Brasil chegar onde a gente quer. Eu quero perguntar, por que até agora o Brasil não havia dado este passo? Porque já ouvi falar e já li também que muitos outros países do mundo avançaram nisso e suas economias cresceram muito. Por que o Brasil demorou tanto? Olha, primeiro a gente precisa ponderar exatamente o que significa, qual é o impacto que isso pode causar. Seguramente o impacto pode vir a ser bastante significativo, mas é muito difícil fazer uma medição que seja mais precisa e confiável a respeito de quanto o PIB deverá crescer por causa da adoção dessas medidas. Então, primeira coisa com relação a esse aspecto. Agora, de qualquer modo, isso daí é um caminho favorável para o empreendimento e isso pode gerar realmente bons frutos para a sociedade. Por que isso não foi feito antes? Porque tudo parece ser relativamente óbvio. Realmente são momentos do país, são momentos da sociedade. Você tem uma circunstância que não é apenas econômica, tem toda uma questão social, grupos políticos de pressão, que é muito natural numa democracia, em que existem pesos diferentes em cada um dos momentos, em que em determinado período, por exemplo, uma determinada categoria possa ter um determinado interesse e que naquele momento aquela categoria tenha um peso político maior em determinado sentido e acaba não dando um ambiente favorável para que haja esse tipo de adoção de medidas. Em outras circunstâncias, são prioridades, até mesmo do ponto de vista econômico, em que é necessário tomar determinadas medidas econômicas que são prioritárias em um determinado momento e que o que nós estamos observando hoje, que é o de liberdade econômica, acaba ficando um pouco mais distante. Então, são circunstâncias, né, que vêm no decorrer da evolução da sociedade que muitas vezes não se coloca. Um exemplo daquilo que eu estou colocando. Em dado momento, a nossa maior preocupação era uma grande inflação que nós possuíamos. Então, houve muitos planos econômicos na tentativa de debelar ou controlar a inflação. Essa que era a prioridade naquele momento. E em outro momento eram outras circunstâncias, eram outras prioridades, eram outros grupos de pressão, inclusive, que se exercia. O que nós estamos percebendo agora é que existe um ambiente que esteja mais favorável à adoção a esse tipo de medidas e que a sociedade está um pouco mais madura para aceitar, para concordar com essas medidas que estão sendo aprovadas no parlamento. Eu entendo perfeitamente o que você falou no começo da sua fala, de que se deve esperar um impacto gigantesco agora na economia. Todavia, já há um impacto também de imediato a partir do momento da adoção. Por exemplo, a gente vê aqui questões como carteira de trabalho eletrônica, abertura a facilitação para se abrir empresas, especialmente pequenas empresas, aquela pessoa que tem a vontade, que tem a veia do empreendedorismo, vai poder fazer isso agora com mais facilidade. A gente conhece histórias que parecem folclóricas, de alguém que tentou abrir um empreendimento pequeno para vender pipoca, demorou 10 anos para que tivesse autorização do governo. E isso deve sofrer um impacto imediato, né, Gabriel? Claro, o que a gente tem que ver quando olha uma medida provisória dessa, principalmente, que é o que o Márcio colocou, no momento em que estamos na política. Se você para ler o texto real da medida provisória, ela parece um manifesto de um partido liberal sobre como ele deveria pautar, como um país deveria ser. Então, você tem muitos princípios, muitas questões de o que defendemos com essa medida provisória. Então, nós queremos livre iniciativa, nós queremos liberdade econômica, nós queremos que o Estado se abstenha de impedir a quem quer empreender. Mas existe uma grande diferença entre o que é discurso e o que é regulação. Porque o objetivo entre o que o governo quer e o que o texto da lei causa é muito diferente. Então, nós queremos abrir a economia. Isso vai resultar em aumento de PIB? Não necessariamente. Isso quer dizer que as coisas vão passar a ser feitas de um modo diferente. No meu ponto de vista,
tirar o Estado de cima desses processos que muitas vezes a própria MP traz de fiscalização ou digitalização de documentos, que foi muito interessante, os documentos digitalizados serem tratados como se fossem os documentos originais. Isso tudo tira entraves e coloca a questão burocrática do Brasil num século diferente. Nós estávamos uns 2 séculos atrás. Então, tudo isso vai gerar um impacto secundário, que é o econômico, mas o atual, que a gente vai ver a partir de agora, é realmente isso, são novas possibilidades, uma sociedade limitada com um único sócio, sem ser a Eireli, que já existia antes. A própria MP traz muito questões de, apesar de ser muito principiológico, questões de proteção do contrato, ou ela reproduz toda a nossa questão de entendimento sobre a força do contrato, que eu contratei com você deve valer sem uma intervenção do governo, do Estado. E principalmente questões que é muito interessante, que acabou caindo em muitas jurisdições, acabou virando um lugar comum, que é a desconsideração da personalidade jurídica. Que é o quê? Em questões de fraude ou mistura de patrimônio, a pessoa jurídica poderia ser desconsiderada para ir direto no patrimônio dos sócios. Só que isso, antes da MP, tinha sido meio banalizado. Muitas jurisdições, como a trabalhista, ambiental, a consumidor, você não tem a questão de ter uma fraude ou uma confusão patrimonial. Ela era desconsiderada de pronto. Então, retornar essa questão na MP é muito importante daqui para frente. Eu vou pedir a vocês para a gente trocar em miúdos tudo isso aqui que a gente está falando para as pessoas de casa que agora estão nos acompanhando. Por exemplo, Marcos, na questão agora da abertura de uma empresa por parte de uma pessoa que queira começar a empreender, o que muda na prática? O que muda na prática é que ele vai ter uma facilidade muito maior agora de abrir a empresa dele. Na verdade, e aí tem a questão, por exemplo, da dispensa, do alvará, ou então se não for concedido em determinado prazo, ele já passa a ter a possibilidade ainda assim de trabalhar legalmente. Isso ajuda um bocado. Isto é mesmo sem sair o alvará, ele já pode começar a trabalhar? Já pode começar a trabalhar, principalmente se não tiver algum tipo de atividade que seja, que envolva algum tipo de risco, tá? Uhum. Você já vai poder começar a trabalhar. Mas veja, aí a gente tem que pesar também o que significa cada um desses itens, né? O empreendedor, ele não está preocupado com isso. O que acontece na prática, na boa parte das vezes, é que ele vai fazer o empreendimento dele, só que ele vai ficar irregular. Mas ele vai fazer o empreendimento dele. É claro que tem determinadas limitações. É o que a gente falou aqui, existe muita informalidade. O sujeito está trabalhando, está empreendendo, mas está na informalidade. Mas está na informalidade, ele contrata pessoas, por exemplo, e na informalidade, né? Mais da metade ou praticamente metade, né, dos trabalhadores hoje não tem carteira assinada. É assim que funciona, ou seja, você tem um conjunto de regras tão grande que muitas vezes é muito difícil para que você cumpra. E o empreendedor parece que está no sangue, ele vai fazer aquilo dali. Se tiverem regras que possam facilitar com que ele esteja regular, com que ele tenha o alvará, com que ele possa pagar os seus tributos, com que ele possa contratar o pessoal de uma forma mais simples, isso vai facilitar muito o crescimento da própria empresa. Até por causa do seguinte, em determinadas situações, evidentemente, que quando o empreendedor vai fazer o projeto dele, vai iniciar a atividade dele e muitas vezes, em muitos aspectos, ele está irregular, havendo algum tipo de fiscalização de qualquer órgão, né, do Estado, isso vai criar um óbice enorme. Então, isso pode, inclusive, fazer com que ele tenha que fechar o empreendimento dele e dispensar as pessoas, né? E muitas vezes isso acaba ficando na base da sorte. Então ele vai lá, faz o empreendimento dele, se ele não for pego, se a gente puder dizer assim de uma forma simples, então ele vai continuar trabalhando. Agora, se ele tiver azar e algum fiscal for verificar quais são os documentos, está tudo em dia, aí ele vai possivelmente ter que fechar o empreendimento dele. Aí ele fecha e abre na esquina, né? Em outro local. Normalmente é assim. Isto é, a sombra do medo agora se esvai. E o Estado vai poder, inclusive, receber a contribuição dele agora, né? Porque ele estava na informalidade. Exatamente. Então, você facilita com que as coisas possam acontecer e já estão acontecendo, você facilita isso. E é claro que você está dando uma possibilidade maior para que aquele empreendedor cresça e assim contrate outras pessoas.
Veja, nós não estamos falando apenas com relação a benefícios para empresários e para empreendedores. Não se trata disso, apesar de muito diretamente... E é muito bom esclarecer isso, porque muita gente, muito trabalhador pode estar pensando isso. Pois é, e não é algo que seja voltado para o empresário vai se beneficiar. É claro que sim, porque isso vai ter uma facilidade maior. Mas isso tem um impacto para todos, de modo geral. Porque quando você passa a ter uma possibilidade de ser contratado, por exemplo, para uma empresa, sem tantos trâmites, sem tanta burocracia, né, porque ele teve a possibilidade de criar a empresa dele, é claro que isso vai beneficiar a todos. Né? Não apenas aquela pessoa que está sendo contratada e que vai passar a ter uma remuneração que possivelmente ela tivesse desempregada, como ela vai fazer novo consumo e vai movimentar a economia. Importante dizer, esse benefício para quem quer empreender não é uma vantagem em detrimento de outros. É um benefício para alguém que quer trabalhar. É um benefício justo, legítimo. Não é uma vantagem a mais. Não é uma vantagem a mais, mas eu vou até... E por outro lado também, é também uma facilitação para qualquer trabalhador que queira se tornar empreendedor. Isso. A mesma coisa. Então, como sendo o seguinte, Gabriel tinha tocado nesse aspecto, e eu vou até colocar num outro termo, não é tanto uma vantagem. Se a gente puder colocar de uma forma simples, é assim, é empatar o jogo, melhor dizendo. A gente estava numa determinada situação em que o ambiente era hostil para empreender. Tinha dificuldades grandes para fazer contratação. Então, a gente estava jogando um jogo que a gente estava perdendo de goleada. O que a gente está fazendo agora é empatar o jogo. Não é uma vantagem, não é algo adicional que a gente esteja colocando agora no ambiente econômico no Brasil. É só para tornar as coisas como elas deveriam ser na prática. Vamos trocar, então, os termos. O empreendedor sai de uma desvantagem que ele estava hoje, Pronto, em relação melhor. ao Estado. Em relação ao Estado. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, mas tem coisa negativa também nesta medida provisória aí que passou pela Câmara. Daqui a pouquinho a gente volta aqui para falar sobre isso no segundo bloco. E tem a questão do trabalho aos domingos, que o trabalhador quer saber também, pagamento em dobro, carteira de trabalho digital, o que muda na minha vida, já no próximo bloco.